Opa, tudo bom? Esse daqui é o Podcast Sabido, um bate-papo que eu faço com os meus alunos da comunidade Independência Digital para você entender tudo o que eles passaram, todas as dificuldades que eles venceram ao se tornarem alunos da comunidade e qual foi esse passo a passo, os empecilhos que eles tiveram ao longo dessa jornada, ao longo desse período de aprendizado, até aprenderem a usar o próprio celular sem ter medo e sem depender dos outros. E eu espero que hoje você se sinta realmente inspirado com a história da Vânia. E aí, Vânia, para a gente começar, se você pudesse apresentar, por favor. Meu nome é Vânia Elizabeth Carboneira, eu tenho 66 anos, eu sou gaúcha de Passo Fundo, mas morei 28 anos em Lages, Santa Catarina, Terra da Neve, perto daquela região que neva bastante durante o nosso frio. E estou morando em Rio do Sul há 35 anos, aqui perto de Blumenau, da Oktoberfest, de Ah, Balneário Camboriú. bem famosa essa região. Sim, e pretendo não sair mais daqui. Eu gosto muito do local onde moro. É uma cidade pequenininha, 70 mil habitantes, mas é uma cidade ainda bastante calma. 70 mil habitantes. Piúma, da última vez que eu vi, tinha acho que era 21 ou 26 mil. Mas bem menor, melhor ainda, Bem eu menor. imagino, para criar os filhos, eu penso assim, né? Assim, digamos que tipo, criminalidade, esse tipo de coisa, ainda não chegou tão forte aqui, né? A gente não dá bobeira com certas coisas, né? Mas igual eu converso às vezes com alunos do Rio de Janeiro, elas contam que lá a situação tá bem complicada. Então, aqui, por enquanto, tá mais tranquilo. Eu acredito que no sul também ainda esteja um pouco mais tranquilo. Do sul do país, eu conheço só Gramado. E quando eu fui, bem tranquilo também, assim, bem confortável você andar nas ruas. Eu não senti medo, vamos dizer assim, igual algumas pessoas comentam em certos lugares do Brasil. Mas que bom que ainda tá tranquilo, e aqui também, por enquanto, ainda tá tranquilo. E é o que você falou, né? Para criar filhos, né? É muito importante a gente ter um lugar tranquilo, que a gente possa sair assim, não tem esse medo, né, de acontecer coisas ruins com eles. Exato. E, Ivânia, como que você me conheceu? Assim, ó, Vinícius, nesses últimos 7 anos, até dezembro do ano passado, eu estava trabalhando home office. Eu estava trabalhando com orientação de TCC de pós-graduação de uma faculdade aqui de Rio do Sul, que tem no Brasil todo, que é a Uniaselv. Você deve já ter ouvido falar. E os últimos anos foram home office. Então, eu estava habituada só a ficar no computador, mas aquela rotina de Word e internet. Nada além disso. Então, eu estava muito limitada. E eu acabava entrando no celular à noite, às vezes, para descansar minha cabeça de passar o dia inteiro no Word corrigindo TCCs. E nessa de entrar, de dar uma passeadinha aqui e acolá, eu gosto muito de assistir lives de bons conteúdos. Uhum. Assim, ó, eu sempre brinco, mas é uma brincadeira que é verdadeira, eu não perco o meu tempo assistindo algo que não some na minha vida. Não faço isso. E numa dessas passeadas, girando o meu celular, que a gente recebe, digamos, até eu um dia fiz para você a pergunta num bate-papo, por que às vezes a gente assistindo no YouTube, vinha as propagandas. Daí você me explicou, né? Porque é a maneira de manter e tal. E numa dessas, numa live que eu estava assistindo, veio uma fala tua, que me chamou a atenção. E me agradou de início. E eu comecei, daí eu salvei aquela tua fala ali, enfim, o que você estava expondo, e comecei a te seguir. Daí ontem eu estava tentando lembrar quando que eu comecei o curso com você. 4 de julho. Eu achei que Então, fosse, tem 3 meses. achei que fosse um pouquinho mais tempo. Tá cortando só a Desculpa, sua tá, cabeça um Vinícius? pouco. Não se preocupa não. Eu gosto de fazer assim porque assim vocês podem ficar bem tranquilos. Essa é uma característica tua, sabe, assim, que eu admiro demais, porque eu sou 45 anos eu
trabalhei com a educação, Vinícius, e você tem, assim, uma didática maravilhosa, sabe? Então, É você porque encanta. o que que acontece, né? Desculpa só te interromper, mas é muito comum a gente ficar com um certo receio achando que a gente está incomodando a pessoa. Igual, por exemplo, precisou trocar sua câmera de lugar. Se eu não te deixo de uma maneira confortável para você poder trocar, posicionar direitinho, você faz um pouco nervosa aquilo dali, você não vai se atentar tanto e vai ficar nervosa. Aí já não vai fluir, não vai ser da maneira que deveria ser. Isso é muito comum com a gente. Ó, por exemplo, final de semana eu e a Jéssica, a gente foi com as meninas para um hotel fazenda, com um parquinho, brinquedo para as crianças. E aí eu tava eu coloquei meu pão na misteira, uma misteira lenta, e aí começou a chegar gente atrás de mim e parar perto de mim com um prato na mão. Aí me deu aquela sensação, eu tô incomodando a pessoa que tá atrás. Aí eu meio que já tirei o pão e saí. Então, tipo assim, isso é normal de ser humano. Então, É, uma das coisas que eu tento sempre passar aqui é essa tranquilidade para vocês se sentirem à vontade de levar o tempo que for preciso. Cada um tem um tempo para tudo, então faz parte, sabe? Então, eu acho que é por isso que vocês se sentem mais à vontade de perguntar, de tirar dúvidas, de colocar em prática. Então, faz parte, então pode ficar despreocupado que é assim mesmo. Você comentou que é a primeira vez que você participa de um bate-papo assim, querendo ou não, é algo que ficou bem comum durante a pandemia, né? Mas, igual você falou, né? Seu trabalho era corrigir TCC. Então, você não precisava fazer esse tipo de coisas, né? Apesar de você ter trabalhado em home office, você não precisava fazer esse tipo de coisa. Então, é algo novo para você. No entanto, a gente está aqui fazendo agora. Então, assim, essa tranquilidade passar dessa maneira assim te deixa tranquila de conseguir fazer. Então, que bom que tá dando certo. não, com certeza, eu te agradeço, porque ontem eu ainda pensei, eu estava aqui no meu. Eu estou fazendo outra pós-graduação agora, por assim, não que, digamos, eu não estou mais com a universidade, mas é um desejo meu agora, sabe? Então, eu estava estudando ontem no meu escritório e pensando, tenho que me organizar para amanhã. Daí eu pensei depois, não, eu tenho que deixar a coisa fluir naturalmente, imaginar quando eu estou dando aula, porque eu não queria que fosse uma coisa metódica minha para hoje, entende? Fiquei tão feliz de participar, Vinícius, de ver já outros momentos você fazendo isso com outras pessoas e era tão bom de assistir, quero que seja bem natural, entende? Porque E assim, desculpa, pode falar. é que é assim que está sendo, né, as tuas aulas são excelentes, porque de repente você pode pensar assim, eu trabalho há tantos anos corrigindo orientação, fazendo orientação de TCC, corrigindo trabalhos de alunos da faculdade, e de repente eu estou apanhando um monte para trabalhar com o meu celular, às vezes um monte agora no computador. Estou feliz que eu vou começar o curso também com o notebook, mas de repente a gente fica numa rotina tão linear, sempre aquela mesma situação de trabalho que a gente acaba não se dedicando e não se inteirando com as atualidades, entende? E eu me sinto totalmente fora desse mundo atual do celular, das mídias. Eu pouco uso Facebook, eu pouco uso Instagram. Por quê? Um dia alguém me cobrou assim, eu estava indo à noite para academia, eu vou à noite para academia para arejar um pouco a cabeça, porque eu acho que o trabalho home office ele é cansativo, o dia todo sentado na frente do notebook, dentro de casa, vendo a mesma. Isso não é legal, 7 anos, né? Então, eu sou obrigada à noite ir treinar um pouco para ver gente, para, né? E daí, um dia, uma pessoa lá na academia me cobrou assim: Ô, Vânia, eu entrei no teu Insta, mas você não me respondeu e tal. Uma pessoa bem jovem, ela chegou e disse para mim: Ô, Vânia, você devia se atualizar, mas você devia, sabe? Ela me deu assim uma puxada de orelha. Daí eu disse, querida, eu passo o dia inteiro sentada na frente do notebook corrigindo. À noite eu não queria mais abrir tanto meu celular, entende, Vinícius? Mas eu É, sinto muito essa necessidade, eu preciso. Daí foi quando eu te conheci, que eu vi tuas aulas maravilhosas, eu disse, agora está na hora de eu começar realmente a me inteirar, porque a gente vai ficando à margem desse e, mundo. E e não dá. assim, Vânia.
Que acontece? Eu não concordo totalmente com a fala dessa pessoa da academia, porque o que acontece? A gente tem perfil, né, aqui nos alunos, a gente tem perfis diferentes. E o perfil que a maioria dos alunos tem é o seguinte: são alunos que até têm Facebook e Instagram, mas o que eles mais utilizam é o YouTube e o Google para fazer pesquisas sobre vários temas, para assistir aulas, lives através do YouTube, coisas que realmente geram conhecimento. Nada contra quem gosta de entretenimento, quem gosta de passar o tempo, igual você falou que você distrai sua cabeça à noite, tem gente que distrai na academia, né? Tem gente que distrai a cabeça assistindo um vídeo engraçado, alguma coisa assim. Mas o perfil da maioria dos alunos hoje é a questão de usar redes sociais mais voltado para o YouTube e para conhecimento. O Instagram, o Facebook, que é mais para interação, nem todos vocês utilizam. Então, assim, eu não concordo com a parte que ela falou que você tem que se atualizar, né? Na época que ela falou isso com você, né? Que você tinha que procurar Instagram, essas coisas. Não, eu não acho isso. Claro, a gente tem que entender da tecnologia, a gente tem que participar, mas você tem que olhar o que faz sentido para você. Igual você comentou, eu gosto de assistir live, eu gosto de conteúdos interessantes que vão agregar valor para mim. Então, é isso aí. Se você já identificou que você gosta disso, é nessa parte aí que você teria que ter investido, e aí foi o que você fez. Pelo que você comentou, foi assim que você me conheceu, assim que você se tornou aluna. Então, foi algo que faz sentido para você. Eu, por exemplo, eu não sou de movimentar tanto as redes sociais da minha vida, as coisas particulares. A Jéssica também, ela não tem muito esse perfil. A gente posta conteúdo, né, ensinando coisas sobre o celular, mas de ficar postando foto minha, foto das minhas filhas, é algo que eu faço lá uma vez ou outra, porque eu também não sou assim. E provavelmente deve ter muita gente me mandando mensagem no Instagram e Facebook e eu quase não respondo, porque eu já sou uma pessoa um pouco mais ativa no YouTube também. Eu gosto do YouTube. Exatamente, exatamente. Então é assim. Ivânia, como é que era antes de você entrar para a comunidade? Assim, ó, esses últimos 4 anos, principalmente esses 3 últimos anos, que a pandemia, digamos, mudou bastante a nossa rotina de vida, a gente teve, digamos, a gente levou bastante a sério no começo, quando nós tivemos aquela fala. Pessoas idosas, né, que eu discordo no Brasil que 60 anos já é idoso, que tem que haver uma mudança dessa data, com certeza. Mas, enfim, pessoas idosas têm que ficar em casa, sabe? Aquela situação toda. E assim, isso começou a me dar angústia, porque mesmo eu trabalhando home office, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, de repente, eu estou um pouquinho estressada na frente do norte. Se eu não vou para a academia, eu vou dar uma corridinha na rua. Eu pego uma Schnauzer que eu tenho, uma cachorrinha, vou correr com ela. Então, a gente ficou limitado de sair do prédio, entende? Isso começou a me dar angústia. Eu comecei a acordar de madrugada e perder o sono. Então, eu levantava às 4 horas e vinha para o meu notebook fazer cursos. Eu fiz bastante cursos que a nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado oferecia, cursos de 40, 60 horas, assim, fantásticos. E eu levantava e vinha fazer esses cursos. Mas eu comecei a encontrar muita dificuldade daí, Vinícius, porque daí eu saí daquela minha rotina de trabalhar o site da faculdade, corrigir TCCs, quando eu desconfiava que havia perdão, me fugiu a palavra, plágio, desconfiava que havia um plágio, eu não tenho o programa de plágio no meu notebook, então, quando eu duvidava e tal, eu colocava um pedaço, jogava no Google e tal, né? Então, eu estava muito naquela rotina. E quando eu comecei esses cursos que a nossa Assembleia aqui oferecia, de layout maravilhoso, cursos bem diferentes, divertidos, a maneira que eles criaram, não sei como se chama isso, eu falei em layout, mas acho que de repente não é layout, a maneira que o curso é oferecido. Talvez os módulos? Mas assim, você é muito diversificado, assim, as telas, a parte de arte, assim, com bastante arte, sabe?
agradáveis, coloridos. É o layout mesmo, então. Então é isso. E eu comecei a me apurar nesse momento em trabalhar esses layouts. Daí eu percebi o quanto eu estava fora, sabe, desse mundo que realmente tinha que me atualizar. E logo que eu te conheci, que foi, né, agora esse ano, que eu vi como você nos abriu caminho para coisas simples que estão na nossa frente, no celular, que é uma questão de saber usar, entende? Então, foi isso que me encantou muito, coisas simples que estavam nas minhas mãos e eu não estava sabendo usar. Claro, também tem aquele lance, né, que sempre diz assim, tem que fuçar, não tem que ter medo, né? Mas eu tinha medos de, sei lá, detonar alguma coisa, errar, fazer besteira. Já tivemos tantos problemas na família de clone, sabe? Que eu penso que todo mundo tem hoje em dia, né? Então eu estava muito limitada, Vinícius. Daí eu comecei a perder o medo de fazer certas, né, dar certos comandos depois que eu comecei a ouvir as tuas aulas. Então isso me abriu muitos olhos, estou me sentindo mais liberta, entende? Mais atualizada, mais por dentro desse mundo. Eu vejo quanto eu estava fora, distante. É igual assim, né? Igual eu sempre comento aqui quando as pessoas falam de medo, né? Eu falo basicamente dois medos, né? Aquele que te para e aquele que é mais uma cautela, para você ter atenção naquilo dali que você tá fazendo. Pelo que eu entendi, o que você tinha antes era um medo mesmo que te parava, que você não dava sequência por medo de perder certas coisas. Realmente, pode acontecer de você perder. Tem casos de alunos que já perderam várias fotos, né? E assim, foto para mim é algo muito importante, porque Exato, são momentos guardados. Eu que tenho, exato. né, tenho as duas crianças aqui, você falou que você tem filho também. Eu não gostaria de perder foto de filho. Às vezes eu tenho foto no meu celular e no da Jéssica, que eu não paro para olhar se tá no meu e tá no dela, com certeza, e aí eu acabo deixando no meu. Porque, tipo assim, por via das dúvidas, tá salvo aqui, sabe, para não perder, porque perdeu já era. Então, Exatamente. realmente tem essa questão, a gente tem um certo medo de perder coisas importantes, mas isso não pode parar a gente. A gente tem que ter o medo, a gente tem que continuar tendo o medo, que seria mais uma cautela, que é você fazer as coisas no seu celular com conhecimento, claro, e sempre lendo o que aparece. Quando te fazem uma pergunta, você tocar o dedo ali, sabendo o que você está fazendo. Igual você falou o negócio da tranquilidade que eu passo. Quando vocês veem uma pergunta, alguma coisa que o celular fala não, né, ele mostra na tela para você, é o momento que você tem que estar calma para ler o que o seu celular está te falando. Então tem muita gente que antes de aprender a usar o celular, não para olhar isso. Quando vê uma notificação, já fica com medo e aperta qualquer coisa. E nesse apertar qualquer coisa, acontecem os problemas que a gente sabe, né, que várias pessoas já passaram por isso. Então, é o conhecimento que a gente, né, você como professor, vocês também sabem disso, né, mas assim, é o conhecimento que salva a gente de tudo. Questão dos Exato. golpes. Minha mãe. Minha mãe vira e mexe, recebe ligação não, recebe mensagem de WhatsApp falando que eu, né, alguém se passando por mim falando, mãe, tô com esse número aqui por enquanto, tá? Aí ela já fala na palhaçada, tá bom, meu filho, beleza. E aí ela só vai me mandando os prints, porque foi no início desse ano ou do ano passado? Agora, não, acho que foi esse ano. Lembra que vazaram dados de CPF? Sim, Não foi só CPF, foram várias outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho um número de telefone muito antigo registrado no meu CPF, o meu número particular. Então, eu fui pesquisar para entender como que estavam chegando na minha mãe, chamando ela de mãe. E aí foi através disso, porque quando vazaram os dados, não foi apenas o CPF puro, foi o CPF do Vinícius, foi a informação de quem era a mãe do Vinícius, foram outras informações. E aí os golpistas entram em contato com ela e falam que são o Vinícius. Então é complicado, mas por ela ter o conhecimento, saber que eu jamais faria isso, que existe esse golpe, ela usa o WhatsApp dela tranquilo, que quando chega uma mensagem assim, ela só ignora. Então o conhecimento é a chave para a gente eliminar isso daí. e até assim, isso é muito importante a gente ter na hora a cabeça fria para não deixar se levar pela emoção, né, Vinícius? De repente, alguém
como me aconteceu, né? Alguém pedindo dinheiro no nome da minha filha. E eu estranhei, porque ela me pediu um valor irrisório e não fechou assim a situação, entende? Na hora já caiu minha ficha e realmente eu estava falando com um bandido de cadeia. Ele admitiu para mim depois. Ele Eles acham admitiu. graça. Eles Aham. falam, Ele eles foi acham graça. assim, ele foi desagradável no linguajar dele e tal, e eu acabei sendo agressiva com ele na hora, porque realmente eu perdi o controle. Meu marido ainda me cobrou, disse: Olha, você exagerou na fala e tal. No final, ele admitiu que era o que ele estava falando de dentro da cadeia, sabe? Eu tenho até hoje guardado essa gravação. Então, realmente, eu deveria ter tido mais controle, mas é o medo na hora, porque estavam falando da minha filha, no lugar da minha filha. Isso é A gente, complicado, né, Vinícius? eu te entendo, a gente fica irritado. Há muitos anos atrás, eu tinha um comércio e aí eu estava trabalhando, eu trabalhava numa empresa e tinha um comércio que quem ficava no comércio era a Jéssica. Aí alguém ligou, na época era ligação. Então, assim, o WhatsApp, né, já funcionava, mas na época era aqueles golpes de ligação, onde a filha ligava chorando, falando que tinha sido sequestrado. E aí ligou uma mulher chorando na hora. Ai, meu Deus, eu tô falando alguma coisa assim. Eu fiquei nervoso, na mesma hora eu já achei que era a Jéssica na loja, alguém assaltando. E aí do nada falou, pai, socorro. Ai, quando falou pai, eu também falei um monte de merda com a pessoa. Porque, Ex- tipo assim, mexe com a gente. Então Exatamente. infelizmente acontece. A E gente perdeu o assim, controle. Mas o importante é exatamente. saber que se trata de um golpe pra gente não perder dinheiro. Só o estresse mesmo. Eu já fui assim, já perdi, já usaram, fizeram compras. Eu recebi do app do Banco do Brasil que era eu que estava fazendo aquelas compras em São Paulo. Na hora eu recebi, achei interessante. Daí eu só coloquei não, e daí veio uma mensagem que eu fosse imediatamente falar com o meu gerente. Realmente eu fiz isso. Eu tenho uma excelente relação com o meu gerente do Banco do Brasil. Ele já na hora disse: Vânia, vem aqui, vamos sentar, vamos ver. E, enfim, né, foi tudo resolvido. Mas se o banco não tivesse essa atenção que ele é acostumado, que eu nunca vou fazer compras em São Paulo, né? Então eles têm o meu gerente me explicou que eles têm essa. Tipo uma inteligência. Isso, exatamente. Eu teria perdido uma grana enorme, cara, e como que eu iria provar para A mais B que não tinha sido eu, entende? Então a gente tem esses medos, né, hoje em dia, né, Vinícius, eu tenho medo, por exemplo, com alguma zebra que dê, com alguma besteira que eu faça no meu celular, que envolva meu aplicativo do Banco do Brasil, ou do Santander, por exemplo, que eu trabalho com esses dois bancos. Então, a gente tem que estar antenado e temos que aprender isso, que você nos alerta, entende? Isso é um É, dever da gente aprender. e Estar os bancos, os bancos eles estão cada vez alertando mais sobre isso. Olha, pessoal, informações a gente só vai passar pelo aplicativo, porque o aplicativo só o dono da conta tem acesso, né? Que no caso você entra com sua agência, sua conta, sua senha, né? Seu cadastro. Então eles estão mandando por ali. A gente tem conta no Banco do Brasil também. E esses dias a Jéssica abriu no celular dela, aí já veio logo de cara uma notificação. O Banco do Brasil não solicita informações por telefone. Para quê? isso, Para tentando bloquear esse tipo de coisa. Então, assim, exatamente. realmente é algo que a gente tem que estar sempre atento mesmo. E Vânia, você respondeu lá, né, que você se sente mais confiante hoje para usar o seu celular, nessa questão do medo. Você lembra mais ou menos quanto tempo depois de se tornar aluna que você levou para perder o medo do celular? É que assim, eu lembro que você frisou bem um momento. E, em primeiro lugar, a gente tem que ler bem, né? Você acabou de falar, a gente tem que sempre ler, né? Para saber do que está se tratando, para você dar um ok ou não. Então, isso eu comecei a fazer. A minha angústia no começo era quando vinha aquelas perguntas. Permitir que. Como é que vem a pergunta, Vinícius? Me ajuda aqui. É, Que tipo, permitir que o acesse as aplicativo, fotos. isso, acesse a sua galeria, acesse seu microfone.
Essa era a minha maior angústia. Permito ou não permito? Entende? Então, desta forma, eu fui entendendo o que eu poderia permitir, o que eu não poderia permitir, né? E, assim, o bom é que a gente pode estar voltando e rever as tuas aulas, né? Uma coisa que eu tinha angústia, que um dia também te perguntei numa live Tirar Dúvidas, eu tinha muita angústia, porque eu tenho um filho que mora num município vizinho daqui, e tenho meus pais que moram lá na Serra da Neve, e tenho minha filha que não mora comigo, mora sozinha. Então, de noite, eu quero tirar o som do meu celular, porque eu tinha, assim, digamos, muitos alunos, como eu trabalhei 10 anos com cursos EAD na faculdade, eu sempre respondi as dúvidas dos meus alunos a qualquer momento, porque eu sempre pensei, de repente o aluno tem somente aqueles 10 minutos para tirar aquela dúvida. Eu não vou deixar de atendê-lo. Então, me acontecia muito assim, de um aluno, às 5 da manhã, me ligar para tirar uma dúvida ou mandar uma mensagem de WhatsApp, ou meia-noite, 1 hora. E isso começou a dar problemas, porque meu marido estava dormindo já, e a gente acordava com o celular, eu também, assustada. Foi quando eu fui procurar saber uma maneira de tirar o som do meu celular à noite, mas não me desligar dos meus próximos. Daí eu colocava no não perturbe. Mas eu tinha que aprender como liberar o número do meu filho, da minha filha, dos meus pais, né? Essas coisas assim. E também, na aula 33, eu aprendi a fazer isso, Vinícius. A aula número 33, né, bem explicada, então eu pude liberar. Acho que é a 33, agora me deu um branco, mas é isso, sim. É, eu também não vou lembrar de número, não. Mas é a 33, que explicou muito legal a maneira que eu libero alguns, né? E os outros estão todos bloqueados, das mídias, enfim, né? Então, isso que foi facilitando a vida, entende? Não teria outra maneira que não fosse assim, Vinícius. E a tua maneira de explicar é muito agradável, você fala de uma forma simples, você tem muita paciência. Isso que eu admiro em você. Você é tão jovem e você tem muita paciência conosco, né? Porque você sabe, né? É porque, assim, eu valorizo muito a atitude de vocês, sabe? Então, vocês vieram até mim para aprender. Então, vocês estão saindo meio que de uma zona de conforto. Vocês poderiam ficar aí, eu não quero saber de tecnologia, não, isso aí não é para mim, não. Mas vocês estão aqui buscando conhecimento. Então, é uma maneira de eu retribuir também, de eu passar essa paciência, essa tranquilidade para vocês. E, igual você falou, né? Você já viu bate-papo com outros alunos, né? Eu faço com vários, eu converso direto, ó. Daqui a pouquinho mesmo eu tenho com mais um aluno, mas eu faço só entre eu e os alunos e alguns que eu posto. E eu gosto de fazer assim, para quê? Para que eu converse com o máximo de pessoas. Tem gente que não gosta que poste, não tem problema, mas eu gosto ainda assim de conversar, porque é uma oportunidade de eu entender o que se passa com vocês, como que vocês estão aprendendo. E essa live que você falou aí, essa live do Não Perturbe, foi através de uma conversa onde eu ouvi o aluno falou assim: eu não lembro se já era aluno ou se foi numa live aberta. Eu não lembro exatamente de onde foi, mas assim, foram de vocês que assistem aulas, seja aluno ou não seja aluno. E eu vi, à noite eu desligo meu celular, aí ninguém me perturba. Aí eu pensei, caramba, talvez eles não saibam dessa função. Por quê? Por exemplo, a minha mãe, ela mora aqui próximo. Ela mora sozinha. Meu pai faleceu tem alguns anos já. Então eu pensei, eu não posso deixar o meu celular desligado, porque vai que a minha mãe me liga de madrugada, ela mora sozinha, meu irmão não mora no Brasil. Então eu preciso deixar meu celular sempre ligado. Só que aí tem também a questão das pessoas às vezes ligarem em horários, né? Tem também os golpistas que às vezes podem mandar coisas em horários inoportunos. Então eu sempre coloco dessa maneira. E aí, em uma dessas lives, ou bate-papo ou live, eu vi. Eu desligo meu celular para ninguém perturbar. Eu falei, opa, preciso ensinar isso. Aí eu É, fui e trouxe essa aula. com Então eu tô certeza. sempre, tipo, ouvindo exatamente o que vocês estão falando para tentar trazer coisas interessantes para vocês. Eu, assim, eu costumo muito. Muitas vezes eu não consigo acompanhar na hora a tua aula,
e eu sinto, porque eu gostaria de estar interagindo, mas às vezes é um momento que eu estou ou com a minha pós, ou atendendo algum aluno, alguma coisa, eu salvo, e eu tenho muito costume, Vinícius, de vou para a academia, levo o meu fone de ouvido, ou eu vou para esteira, ou eu vou para bike, quando eu não faço a musculação, ou mesmo assim, eu estou direto 1h30, 2 na academia, sem pressa, porque é um ambiente que eu gosto muito lá, tenho muitos amigos, e fico assistindo as tuas aulas, sabe? É muito bom isso. Essa é uma das grandes vantagens de ser aluno, né? Que você acessa o aplicativo da Raposinha e ali dentro você pode assistir as aulas que eu já fiz no dia e horário que forem melhores para você. E tem também a questão do suporte. Você comentou em duas vezes que você me perguntou, eu te respondi em lives. Eu não Exato. sei se foram lives fechadas, só com vocês alunos, ou se foram lives abertas. Porque se foi live fechada, tudo bem, só tinham vocês alunos ali, aí eu consigo responder. Mas quando acontece de ser numa live aberta, participam muitas pessoas e aí eu não sei quem é quem, eu não consigo dar atenção a todo mundo. Então, eu não sei se você já viu eu falando sobre isso, mas eu não consigo dar atenção a todo mundo quando eu estou numa live aberta no YouTube. E aí, essa é uma das vantagens também de ser aluno, né? Que você consegue mandar a dúvida no suporte depois e também Exatamente. participar das lives fechadas. Porque hoje, por exemplo, tinha mais de 400 pessoas na live que eu fiz na parte da manhã. E aí, assim, eu realmente não sei quem é aluno, quem não é, quem tá tirando dúvida que é aluno ou não, sabe? E aí eu sempre tento lembrar, olha, pessoal, não tô ignorando, é porque aqui não tem como responder todo mundo, porque são muitas pessoas. Então, Então, foi fechada, porque você me respondeu em ambas as minhas perguntas, né? então, Foi bem show, assim, bem tranquilo. maravilha, então. Que como você falou que perguntou, eu falei assim, deixa eu comentar com ela, que às vezes ela perguntou outras vezes e talvez ela tenha pensado que eu ignorei, mas aí não foi isso, Não, não. Né? não, foi bem bacana, assim. Então, assim, foi logo no início mesmo que você perdeu o medo, né? Que bom. Eu confesso que eu não esperava que os alunos entrassem e perdessem o medo com tanta, digamos assim, rapidez, agilidade. E aí foi uma surpresa, porque cada um tem seu tempo, claro, mas aí eu comecei a receber relatos de alunos que, eu perdi o medo com mais ou menos 3 meses de curso, 1 mês e meio. E aí teve uma que comentou esses dias, com 15 dias eu já tinha perdido o medo. Eu fui assistindo as aulas do Sabido e logo nas primeiras aulas eu já perdi o medo, que eu entendi que o celular não ia me morder. Então, isso é muito legal, por isso que eu te fiz essa pergunta também. Eu vejo assim que o medo motiva muito as pessoas, né? As pessoas querendo resolver esse problema, é isso, e a questão da dependência também. Eu não sei se com você também era assim, né? Se você dependia de alguém, ou se você simplesmente deixava para lá, mas aí é outra coisa também que tem incomodado bastante, né? A questão de você depender do tempo, da boa vontade dos outros para isso. E Vânia, tem alguma coisa assim que você aprendeu na comunidade? Você falou, meu Deus, ainda bem que eu aprendi isso, não vivo mais sem. Teve alguma coisa assim? Deixa eu só te dar um exemplo do que eu tô querendo dizer. Eu não sei se era o seu caso, mas tem alunos que nunca fizeram uma compra online e a primeira é para entrar no curso. Tem gente que ia, fila de banco, esse tipo de coisa. Então, para eles, a descoberta foi fazer pagamentos online. Tem gente que se parece muito com o meu caso, mora em cidades pequenas e aí precisa para ter acesso a preços mais atrativos, variedades, acaba precisando comprar coisas na internet, mas não sabe. E aí depois que aprende, fala: "Nossa, é uma maravilha comprar pela internet". Então, são apenas 2 exemplos, tá, de respostas, né, mas aí talvez para você não tenha nada desse tipo. Assim, ó, desculpa, eu não usava QR Code, não tinha hábito, foi algo, então, que eu comecei ouvindo vocês. Nunca havia usado QR Code dentro do meu aplicativo do banco. Para o Pix, né, provavelmente. Exatamente, nunca, então, foi algo novo para mim também. O Pix eu comecei depois que eu comecei as tuas aulas. Meu filho sempre pegava no meu pé, mãe, você tem que usar Pix. Eu tinha aquela, não sei, aquela resistência. Eu fiquei com mais segurança. Então foram situações assim, sabe? Aquele lance, não é memória cheia, como você explicou, que a gente fala memória cheia. Armazenamento, né. Armazenamento, não esqueci também. Então, isso era algo que me preocupava muito. Às vezes eu passava horas na frente do celular apagando tudo que vinha,
do WhatsApp e ia acumulando, e ficava um por um apagando, entende? Então, esses detalhes, assim, que fizeram uma grande diferença para mim, sabe, Vinícius? Mas, de repente, tem algo bem mais complexo, que agora eu não estou lembrada, porque volta e meia, assim, eu dou um giro na Raposinha para relembrar alguma coisa, mas eu ainda não consegui seguir as aulas da Raposinha uma por uma. E assim eu penso, meu Deus, vai acabar o ano, porque né, a gente sabe que tem um ano, daí eu penso, não, mas quando acabar esse um ano, o Vinícius tem que fazer alguma coisa para fazer mais um ano. Não, tranquilo, depois vocês podem continuar, não tem problema não. Mas olha só, o legal não é você fazer tudo mesmo não. A não ser as aulas do curso sabido, ali seria legal você pelo menos do curso sabido fazer. Mas as outras, o que que acontece? São eu acho que são mais de, eu não sei exatamente o número, mas são mais de 90 lives, isso eu tenho certeza. Então, assim, eu até brinco, pessoal, não é para assistir tudo, não fica com medo dessa quantidade. Mas tem essa quantidade toda para quê? Para que você, quando entre, veja aquilo que você quer. Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, tem aquele cardápio, você não é obrigado a comer todas as comidas, mas é legal quando tem a comida que você deseja comer. A mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, 4 lives sobre o Instagram, 4 lives sobre o Facebook. Só que tem vários alunos que não são tão ligados nas redes sociais, igual o seu caso. E eles preferem o YouTube, preferem o Google. Então, eles pulam essas aulas e vão para as aulas que eles querem aprender. Igual a do Pix. A do Pix, se eu não me engano, é a live 30. Como ela é uma live muito assistida, eu meio que sei o número dela de cabeça, mas eu acho que é só ela que eu sei. Então, a do Pix, tem muita gente que pula algumas lives anteriores para ir direto para ela. Por quê? Porque é algo muito importante hoje em dia, né? Principalmente quem tem medo de usar Pix. É importante saber que não é igual todo mundo fala. Então, não precisa assistir todas as aulas, muito menos em sequência, tá? A não ser o curso sabido. Agora, as lives, o legal é você assistir no que faz sentido para você. E é igual assim, né? Quando a gente estuda, né? Tem aquela matéria que a gente gosta mais, que a gente gosta um pouquinho menos, e aquela que a gente gosta mais, a gente se dedica e acaba aprendendo mais. Então é Com legal você sempre dar foco nessas aulas. E você certeza. comentou uma coisa muito importante, que é o armazenamento. Isso é uma das coisas que poucas pessoas, quando eu pergunto, e aí, o que que você achou, o que que você gostou de aprender? Poucas pessoas lembram do armazenamento, mas porque ele está resolvido o problema. Porque quando ele ainda é um problema, é a queixa que eu mais recebo. Armazenamento, né? Memória, que a gente fala, né? Memória cheia do meu celular. Inclusive, na semana Descomplicando o Celular, eu comprei aqueles dashboards, que são aqueles quadros. Não, flipboard, que são aqueles quadrozinhos para eu poder explicar o que de fato ocupa espaço e o que não ocupa. Aí eu vou desenhar bonitinho para as pessoas entenderem. Porque aí quando você entende, isso vai deixar de ser um problema, e aí daqui a pouco você vai até esquecer que você já teve problema com isso um dia. Então, é uma coisa muito comum, mas quando deixa de ser problema, a gente acaba esquecendo. É verdade. Então, ele só precisa tirar um momento. Eu penso que não custa, a gente, nem que não seja todo dia, mas umas 3, 4 vezes por semana, tirar um momento e realmente certas aulas, certas explicações tuas, a gente ver com atenção, que são fundamentais para manter bem o nosso celular. Igual o curso sabido, ele partiu de conversas assim, que um dos alunos falou: Vinícius, eu não estou conseguindo acompanhar as lives, tá? Então, o meu trabalho começou a ficar um pouco mais corrido, então é por isso que eu não estou acompanhando tão de perto agora e tal, beleza? Mas não é falta de interesse, não, e tal. E aí, dali, eu meio que pensei, poxa, se eu fizer alguma coisa mais curta, e aí eu conversei, ele falou, nossa, seria muito legal, daria para eu pegar no meu intervalo e tal. E aí surgiram as aulas do curso sabido, então foram de conversas assim também. Então por isso que eu falo que eu estou sempre aprendendo muito com vocês, ouvindo Não, o que vocês têm a dizer, então foi daí que surgiu. não, Então é uma maneira de quem não tem tempo conseguir encaixar alguns minutinhos, porque é de 5 a 10 minutos no máximo. Então dá para assistir uma ou duas por dia, em algum horáriozinho específico. A gente sabe, né? Ah, mas mesmo assim meu dia é muito corrido. Tá. Mas se for algo importante para você, você vai conseguir dar um jeitinho. ah, sim, a gente consegue. Ó, nem eu estou assim, ó, lavando a louça depois do almoço, arrumando a cozinha, estou com o celular ligado no lado.
O meu celular vai por tudo comigo, já caiu 200 vezes no chão, não tem problema, sabe? Eu não desgrudo dele um momento. E o que que eu ia falar que você falou uns dias atrás que me chamou a atenção? Agora eu fui falar nisso e me fugiu. Eu achei muito importante, que você disse assim, e isso é verdade. Você disse que muita gente vem e oferece na internet explicação de como qualquer situação, mas que essas pessoas que vêm explicar, eles não entendem que nós não entendemos do assunto, então eles falam, às vezes, ou muito rápido, ou com um linguajar mais elevado, e a gente não internaliza. Então, não adianta. Eu já ouvi muito disso, entende? Antes de te conhecer. E não é por aí. Então, assim, ó, eu sempre penso, você tem assim, você é tão jovem, você tem uma metodologia tão legal, tão agradável de ouvir, e isso não é para qualquer um, entende, Vinícius? E você falou que trabalhava antes, né? Eu vi essa semana você explicando como era o teu trabalho, que você estava distante da tua família e tal. Então, você não vem, digamos, você não é um educador, um professor, enfim, né? E você tem todo esse know-how, assim, que você consegue trazer para a gente de forma muito clara, muito branda, gostoso, sabe? É gostoso de ouvir você. Então, nossa, eu fico muito grata de ter essas aulas, entende? É, isso que você está falando, o que que acontece? As pessoas, quando elas vão ensinar certas coisas, elas falam assim: olha, eu vou te ensinar isso, mas eu tô pressupondo que até, tipo assim, eu vou te ensinar tudo isso aqui, ó, daqui a aqui, mas eu tô pressupondo que até aqui você já sabe, então eu só vou te falar o finalzinho. E aí, esse início aqui, a gente não consegue fazer sozinho. Por quê? Porque a pessoa deveria ter te explicado desde o início. Então, por isso que quando eu pego para ensinar alguma coisa, eu preciso vir desde o início. Toda vez que eu vou ensinar alguém a baixar um aplicativo, né, que eu vou usar um aplicativo novo em aula, eu falo, a gente vai usar esse aplicativo. Eu não falo só isso, eu ensino como que vai lá e baixa, né, faz o download, né, que é pegar o aplicativo e colocar no celular. Então eu passo, eu venho desde lá do início. Por quê? Tem gente que já me acompanha há mais tempo, né, já são 95 lives, mas tem gente que às vezes está chegando ali naquela live. E se aquela pessoa chega ali e ela não entende o começo, era baixar o aplicativo, eu já fui direto para a parte explicando o aplicativo, a pessoa fica perdida, fala assim, mas como que aquilo chegou ali? E aí eu estaria pressupondo que todo mundo é obrigado a saber baixar aplicativo. Então, eu não. Talvez tenha alguém aqui que não sabe. Então, eu venho lá desde o início. Ó, já aconteceram vários casos. Já aconteceu de um aluno se inscreveu e falou, ele estava com muita dúvida no início para se inscrever, na verdade, e aí a gente pediu, se o senhor quiser, manda um áudio que fica mais fácil. Ele não sabia mandar áudio no WhatsApp. E aí eu, não se preocupa, a gente vai te ensinar. A mesma coisa quando a gente pede, às vezes, um print. Você sabe tirar print? Se não souber, eu ensino como que tira. Não tem problema. Por quê? Porque ninguém é obrigado a saber, não. Vocês vieram para um lugar para aprender. Então, eu tenho que estar aqui para ensinar desde o básico. Então, é isso que eu tento fazer. Com certeza, Vinícius. E, Vânia, você acha que valeu a pena se tornar aluna da comunidade? 1000%, faria tudo de novo. Eu gostaria de nunca parar de ter essas aulas, entende? Você ir aprofundando, não sei, alguma coisa assim que a gente sentiria muito saudade um dia se parasse, sabe, Vinícius? O que que acontece é que os aplicativos eles estão sempre sofrendo algum tipo de atualização, então é isso que eu venho sempre trazendo. E aí, eu não sei como é que é a sua utilização no suporte hoje, mas os alunos que renovam, eles não renovam a inscrição nem tanto para usar o suporte, não. É mais para continuar assistindo às aulas. Exatamente. Às vezes o Vinícius vinha aqui falar, não é todo mundo que. Não que as pessoas vão achar que eu tô falando mentira, mas ainda fica aquela duvidazinha. Ah, aprender a mexer no celular, esse rapaz tá falando que é possível, parece bom demais pra ser verdade. Mas quando alguém vem aqui e vê a Vânia e tantos outros alunos falarem, aí já começa a ficar diferente. Opa, se a Vânia conseguiu, eu também consigo. A Vânia foi lá, ela falou que ela tinha medo das coisas que aconteceram com ela. E ainda assim ela foi lá e conseguiu. Então, eu acho que eu também consigo. Então, isso aqui inspira muito as pessoas. Então, muito obrigado também pela sua participação, tá? Então, foi incrível, tá? Obrigado pelo seu tempo, por esse tempo que a gente passou junto aqui. E eu acho Com que é cer- isso. Que bom com que você está certeza. feliz e satisfeita com a nossa comunidade.
Muito, muito sim. E agradeço de coração o convite, tá? E parabéns para você, para o teu trabalho, para tua família, para né, o pessoal que está junto com você. E vamos nos vendo. Obrigada por tudo que você tem nos ajudado, Vinícius. Eu que agradeço, Vânia. Fica com Deus e foi um prazer. Até mais. Obrigada igualmente para vocês. E bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vânia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por ter compartilhado aqui com a gente a sua história. Fica com Deus e muito obrigado. Ah, e detalhe, não se esqueça que na próxima segunda-feira começa a semana Descomplicando o Celular. E olha, eu não preciso nem lembrar, foi participando de um evento assim que a história da Vânia começou a mudar. Então, se você quer aprender a usar o seu celular sem ter medo e sem depender dos outros, não deixe de se inscrever para o nosso evento. E não só se inscrever, mas participar também, assistir às aulas que vão ser liberadas na próxima semana, beleza?